Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O primeiro brasileiro que vai chefiar a Interpol disse que o combate global ao abuso de crianças pela internet será prioridade. O presidente argentino Javier Milei veta a liberação de aumentar as aposentadorias em 8,1%. Em Cuba, as desgastadas termoelétricas levam a novos apagões e o governo afirma que a situação deve se estabilizar nesse final de semana. Na Venezuela, o candidato opositor Edmundo Urrutia disse que o Supremo procura agradar Maduro com a validação da reeleição. O Ministério Público o convocará para uma investigação criminal. E um incêndio atinge uma área equivalente a 30 campos de futebol em São Luís do Paraitinga, no estado de São Paulo. Agora no Jornal Mundial. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área equivalente a cerca de 30 campos de futebol, na zona rural de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, as chamas começaram por volta das 12 horas, em uma região próxima ao bairro Alvarengas, e foi contida por volta das 21 horas. A Defesa Civil da cidade informou também que o local atingido era de difícil acesso, com grande inclinação e tem vegetação densa. A principal preocupação das equipes era o risco de chegar fogo a moradias da região, mas isso não aconteceu. A área total da queimada foi de 203 mil metros quadrados, o que corresponde a cerca de 30 campos de futebol. Um incêndio atingiu na manhã deste sábado um apartamento no último andar de um edifício no bairro de Boa Viagem, na zona sul de Recife. Não houve vítimas. O fogo começou por volta das 9 horas e foi percebido por vizinhos que gravaram imagens. Nas filmagens é possível ver o fogo dentro do apartamento, a fumaça que podia ser vista de prédios ao lado. 4 pessoas moram no apartamento, mas todas conseguiram deixar o imóvel sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e enviou 5 viaturas para o local para combater as chamas. Uma perícia será feita para determinar a causa do incêndio. O presidente argentino Javier Milei vetou nesta sexta-feira uma deliberação alcançada na véspera pelo Senado de aumentar as aposentadorias em 8,1%. O presidente argentino Javier Milei anunciou nesta sexta-feira que vai vetar o aumento de 8,1% das aposentadorias, definido na véspera pelo Senado. Como a aprovação foi por maioria de 2/3 da Câmara Alta, mesmo que o líder de extrema-direita a vete, os senadores podem reverter o veto com uma nova votação de 2/3. A aposentadoria mínima atualmente é de R$ 225.454 pesos argentinos, algo em torno de R$ 1.287. A partir de abril, elas vão ser reajustadas automaticamente pelo Índice de Aumento de Preço Geral medido pelo Estado. O presidente argentino acumula derrotas recentemente junto ao Legislativo. Nesta semana, a Câmara dos Deputados rejeitou um decreto que destinava 100 bilhões de pesos, ou 572 milhões de reais, como fundos reservados à Secretaria de Inteligência do Estado. A nomeação do senador da oposição, Martim Lustó, para presidir a Comissão Bicameral Permanente para a Supervisão das Agências e Atividades de Inteligência também foi criticada por Milei nas redes sociais. Avarias nas já desgastadas termoelétricas cubanas levaram a novos apagões na ilha. O governo afirmou que a situação deve se estabilizar neste final de semana. Os temidos e longos apagões voltaram a afetar os cubanos, especialmente no interior do país, devido a avarias em 5 das 8 usinas termoelétricas da ilha. Com temperaturas de até 35 graus Celsius, os moradores de cidades como Matanzas, capital da província de mesmo nome, e vizinha Havana, passam mais horas do dia sem do que com luz. A estatal União Elétrica informou que a redução do fornecimento aconteceria devido ao déficit crescente de energia. O ministro da Energia tinha antecipado que a situação seria complexa em todo o país até sábado, quando deve haver uma melhora pela recuperação de algumas das unidades avariadas.
A nova série de apagões, fenômeno recorrente em Cuba há alguns anos, se deve a falhas em unidades de 3 termoelétricas situadas no oeste e no centro do país, bem como em outras 2 do leste da ilha. Em 2023, Cuba se recuperou dos apagões cotidianos que vivenciou durante quase todo o ano anterior. Além das 8 termoelétricas desgastadas, Cuba possui geradores e 7 usinas flutuantes que o governo aluga da Turquia. Veja a seguir, na Venezuela, o candidato opositor Edmundo Urrutia disse que o Supremo procura agradar Maduro com a validação da reeleição. E o Ministério Público convoca para uma investigação criminal. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Hora de sabermos a previsão do tempo para o domingo. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí? Oi, Vitória. Boa noite para você, para o Pedro, e boa noite para você. Vamos ver como é que fica o tempo neste domingo em todo o Brasil. No sul, com a umidade alta e a entrada do ar frio, alguns pontos mais altos da Serra de Santa Catarina podem ter neve entre a madrugada e a manhã deste domingo. Haverá condições de chuva entre o leste e norte catarinense e o centro-leste e norte do Paraná. O amanhecer terá geada no oeste e sudoeste gaúcho, com tempo firme e baixas temperaturas em Porto Alegre. No sudeste, temporais no litoral de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro. Haverá chuva irregular, mas com melhora na umidade relativa do ar no centro-oeste do estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no leste e sul do Espírito Santo. Nas demais áreas da região, por exemplo, em Minas Gerais, o tempo será firme e quente. No centro-oeste, o calor diminui no sul de Mato Grosso, de Goiás e no estado de Mato Grosso do Sul. Apesar da variação de nuvens, não há previsão de chuva na região. A umidade do ar melhorará entre Mato Grosso do Sul, a região de Corumbá e as cidades do sul de Goiás. Na região nordeste, no litoral de Sergipe e Pernambuco, o céu permanecerá mais encoberto, com chance de chuva a qualquer momento. Haverá pancadas rápidas em Salvador, no litoral do Rio Grande do Norte, Alagoas e da Paraíba. Tempo firme e muito seco no interior da região, com baixa umidade do ar no sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. Na região norte, a circulação de ventos aumentará a condição para um pouco de chuva no Acre, Amazonas, em Roraima e no noroeste do Pará. Haverá pancadas rápidas e isoladas no Amapá e no litoral do Pará. Tempo firme com redução do calor pela manhã no sul de Rondônia. À tarde esquenta, não chove e a umidade relativa do ar permanecerá baixa em Palmas, no Tocantins. Vamos ver as máximas e mínimas em algumas capitais este domingo. Em Florianópolis, Santa Catarina, a mínima será de 9 graus e a máxima será de 16. No Rio de Janeiro, a mínima será de 17, enquanto a máxima não passa de 22. Em Cuiabá, no Mato Grosso, também não será muito quente. A mínima será de 16 e a máxima, no máximo, 26. Em Fortaleza, no Ceará, a mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar aos 32. E em Rio Branco, no Acre, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Um bom domingo a todos. Vitória, Pedro. Muito obrigada, Marcelo. Um bom domingo para você. O Ministério Público da Venezuela convocará o candidato da oposição, Edmundo Urrutia, para uma investigação criminal. Ele também disse que o Supremo procurou agradar o presidente Nicolás Maduro com a validação de sua reeleição. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, informou que vai convocar para depor o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, contra quem está pendente uma investigação criminal após denunciar fraudes nas eleições presidenciais de 28 de julho. Quiero entonces anunciar que en las próximas horas
Quero, portanto, anunciar que nas próximas horas, o cidadão Edmundo Gonzalez Urrutia vai ser convocado por este Ministério Público, com base na investigação em andamento, para que possa dar declarações sobre sua autoria, onde se declara responsável pelo site que usurpou os poderes que pertence exclusivamente à autoridade eleitoral venezuelana. Autoría, donde él se declara responsable de la página, esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al poder eleitoral venezolano. Saab se referiu a um site no qual a oposição publicou cópias das atas eleitorais que comprovariam a derrota do presidente Nicolás Maduro. O procurador-geral culpa Gonzalez Urrutia e a líder da oposição Maria Corina Machado pelos atos de violência nos protestos que deixaram 27 mortos, 2 deles militares, quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos. Em 5 de agosto, o Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação contra os líderes opositores por instigação à insurreição, entre outros crimes, depois de estes terem pedido às Forças Armadas que cessassem a repressão aos protestos e virassem as costas a Maduro, em uma carta aberta nas redes sociais. Gonzalez Urrutia não aparece em público desde 30 de julho, quando participou de uma manifestação da oposição. Seu partido e apoiadores afirmam que o candidato venceu com 67% dos votos, segundo cópias das atas publicadas no site, mas que o chavismo afirma serem forjadas. O Conselho Nacional Eleitoral proclamou Maduro reeleito para um terceiro mandato de 6 anos, com 52% dos votos. O resultado das eleições venezuelanas também é questionado fora do país. Nesta sexta-feira, a chancelaria de Caracas chamou de inaceitável ato de ingerência o repúdio dos Estados Unidos e 10 países latino-americanos à decisão que confirmou a reeleição de Maduro. O ministro das Relações Exteriores, Ivan Gil, disse que a Venezuela rejeita nos termos mais enérgicos o grosseiro e insolente comunicado no qual a Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai condenavam junto com os Estados Unidos a sentença da Suprema Corte. O candidato opositor venezuelano Edmundo Gonzalez Urrutia afirmou nesta quinta-feira que a decisão da Corte Suprema, que validou a reeleição do presidente Nicolás Maduro, tem como objetivo agradar o mandatário, a quem acusa de fraude e de controlar o poder judiciário. Tentar judicializar os resultados das eleições não muda a verdade, disse Gonzalez em um vídeo divulgado nas redes sociais. Ganhamos de forma esmagadora e temos as atas que comprovam. Eles ditaram uma sentença para agradar o regime de Maduro, afirmou o opositor. Já o líder chavista classificou de histórica e contundente a decisão do máximo tribunal da Venezuela. O Tribunal Supremo de Justiça, em sua sala eleitoral, depois de fazer um trabalho técnico, científico, profissional e jurídico, baseado nas leis como o Poder Judiciário da Nação, emitiu uma sentença histórica e contundente, disse Nicolás Maduro. O mandatário falou a uma multidão no estado litorâneo de La Guaira. O Tribunal Supremo de Justiça certificou o resultado das eleições de 28 de julho, nas quais o Conselho Nacional Eleitoral proclamou Nicolás Maduro vencedor com 52% dos votos, uma decisão que não cabe recurso. O maranhense Valdeci Urquiza, de 43 anos, está prestes a fazer história. Ele será o primeiro brasileiro a chefiar a Interpol. O combate global ao abuso de crianças pela internet será prioridade, disse ele. A reportagem é de Rodrigo Jesus. O maranhense Valdeci Urquiza, de 46 anos, está prestes a fazer história. Delegado da Polícia Federal, em novembro será confirmado como secretário-geral da Interpol, cargo máximo da maior organização policial do mundo, atualmente com 196 membros. Ele será o primeiro brasileiro e o primeiro cidadão de um país em desenvolvimento a chefiar o órgão. Ao longo de mais de 100 anos, a instituição teve 8 secretários-gerais, sendo um austríaco, 4 franceses, um britânico, um alemão e um norte-americano. Nascido em São Luís e filho de um bacharel em Direito, Urquiza graduou-se no mesmo curso em Fortaleza e ingressou na Polícia Federal em 2004 por concurso. Em 2007, de volta a São Luís, iniciou as atividades na corporação à frente da Delegacia de Crimes Ambientais. O interesse pela carreira dedicada à corporação internacional surgiu quando Urquiza se deparou com crimes que envolviam a atuação de criminosos em vários países, como fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro. Em 2015, o delegado assumiu o escritório nacional da Interpol no Brasil, em Brasília. 3 anos depois, transferiu-se para a sede da organização na França, onde atuou como diretor adjunto para comunidades vulneráveis
e diretor de combate ao crime organizado na Secretaria-Geral. Ao retornar ao Brasil, em 2021, voltou a trabalhar com corporação internacional na PF e foi eleito vice-presidente das Américas do Comitê Executivo da Interpol, cargo que ocupa até hoje. Essa candidatura, que ocorre em seguida para a secretária-geral, foi apenas uma decorrência natural do processo, afirmou Urquiza. O nome de Urquiza foi indicado pelo Comitê Executivo da Interpol. Uma vez no cargo, ele irá se mudar com a família para Aloy, na França, onde fica a sede da instituição. Além disso, acredita que a experiência na Polícia Federal o levará a melhor eficiência da gestão na organização. Uzias é casado e pai de 2 filhos. Mantém descrição quanto à vida pessoal e se esquiva até mesmo de responder quais livros está lendo. Os barcos que navegam no Rio Madeira em meio à seca e incêndios florestais da Amazônia ficam expostos a riscos e as viagens se tornam perigosas. O cenário nos arredores de Porto Velho mudou bastante nos últimos tempos. Além da densa nuvem de fumaça, resultado das queimadas recordes que atingem a Amazônia, bancos de areia e formações rochosas surgem no Rio Madeira. A seca é a principal causa dos baixos níveis do rio, que corta a capital de Rondônia, que há mais de 2 meses não registra chuvas significativas. Mas tem canto de pedra também que a gente passa mais devagar, né? Para não acontecer o pior, né? Tem que preservar a nossa vida e a vida desse passageiro, né? Isso é o mais importante, né? Não tá muito bom a navegação. Às vezes o barco tem que viajar somente o dia, à noite tem que parar, né? Principalmente esse fumaceiro que está aí também tem atrapalhado bastante a navegação. Mas a seca também tem atingido muito aí o Baixo Madeira. Tem bastante banco de areia, né? Que é perigoso, mas o perigoso é o pedral, né? Que fica submerso, ninguém vê. E a maioria passa no escuro, de noite, né? E a gente vem à mercê do comandante aí. O comandante que manda aí o trajeto, né? De ida e volta. Atingida há meses por uma seca severa, a Amazônia registrou do início do ano até 19 de agosto um aumento de 87% nos focos de incêndio em comparação com o mesmo período de 2023. Segundo as autoridades de Rondônia, a fumaça que cobre Porto Velho também vem de incêndios na Bolívia a oeste e do estado do Amazonas. O governo estadual local lançou uma campanha para conscientizar a população e incentivá-la a denunciar as queimadas ilegais. Que tudo isso se resolva logo, né? É mesmo, uma solução deve ser encontrada. E amanhã você acompanha o Mundial Notícias com Pedro Gabriel. Queria fazer um agradecimento pela TV Mundial por ter me convidado, juntamente com a Vitória, né, por estar apresentando esses 4 dias. Também quero fazer o meu agradecimento pela equipe da TV Mundial ter me convidado, juntamente com o Pedro Lucas, para apresentar essa semana e eu estou muito agradecida. O JM de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e siga lá nossa página lá no Instagram TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite, um ótimo domingo. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.